Lígia Garcia, eu sou assessora da técnica da qualidade da Fundação Emopa. Neste momento nós vamos começar a apresentação da videoaula Manual de Ferramentas da Qualidade, que é o NQ DOC 016. Esta videoaula é parte complementar da videoaula Gestão de Não Conformidades, que foi apresentada pela servidora do Núcleo da Qualidade, Andréa. Logo, só faz sentido com foco no tratamento de não conformidades, que são ação corretiva, ação preventiva, oportunidades de melhoria e observação. Muita atenção neste momento. As ações corretivas, elas advêm das oportunidades de melhoria e das observações. Prestem muito atenção neste detalhe. Então, ação corretiva é uma coisa, ação preventiva é outra, sendo que, para ser considerada como uma ação preventiva, mais uma vez chamamos a atenção. Elas advêm das oportunidades de melhoria e das observações que são assinaladas nos relatórios das auditorias. E o que são ferramentas da qualidade? Bem, o Manual de Ferramentas da Qualidade da Fundação Emopa é um documento que apresenta aos senhores uma série de ferramentas que devem ser utilizadas na rotina da organização, no dia a dia da organização. Surgiu da necessidade durante a realização dos cursos da Trilha da Qualidade, em especial do curso número 3, Gestão de Não Conformidades. Com que finalidade? O Manual de Ferramentas da Qualidade é um instrumento de apoio aos gestores quando do tratamento das não conformidades. A gestão de não conformidades, que é proposta pelo Núcleo da Qualidade, adota o que se convencionou chamar de triplé da análise e solução de problemas, que é composto de método, de pessoas e ferramentas. Este Manual de Ferramentas da Qualidade, com inspiração em uma publicação do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, juntamente com os conceitos e ferramentas do Guia D de Simplificação Administrativa, que é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, eles formam a base para o desenvolvimento das competências necessárias para o correto tratamento das ações corretivas, das ações preventivas, das observações e oportunidades de melhoria na gestão. Assim, apresentamos primeiro o método, em seguida a utilização das diversas ferramentas para cada etapa do método. Esperamos que façam o devido uso deste documento no dia a dia da Fundação Emopa. Aqui a gente apresenta o tripé da análise e solução de problemas. Então, para tratamento e solução dos problemas que se convencionou chamar de não conformidades, precisamos ter um método, que é um caminho, precisamos de ferramentas e precisamos capacitar as pessoas na solução desses problemas. Então, desta forma é que obteremos êxito na solução dos problemas da rotina da Fundação Emopa. No capítulo 1 do Manual de Ferramentas da Qualidade, nós tratamos da identificação e solução de problemas. Ou seja, para análise e solução de problemas, nós, servidores, devemos conhecer os documentos referentes à gestão de não conformidades que estão inseridos no sistema DocWeb, sob a denominação NQ-REG 006, Gestão de Não Conformidade, bem como saber interagir com o sistema denominado de SIS-GNC Web. Para isso já foram feitas videoaulas anteriores para que os senhores pudessem ter este conhecimento prévio
para, a partir daí, então, utilizar o Manual de Ferramentas da Qualidade como apoio para a solução dos nossos problemas do dia a dia. Chamamos a atenção para o método adotado, onde é apresentado o roteiro a ser utilizado no tratamento das ações corretivas e preventivas. Então, tudo começa com: primeiro ponto é a identificação de não conformidades. A partir de quê? A partir de relatos que são oriundos de auditorias da rotina do dia a dia e outros, como ação corretiva, ação preventiva, oportunidade de melhoria e observação. Então, retornando, tudo começa primeiro com a identificação dos problemas e não conformidades, a partir de relatos oriundos de auditorias, sejam elas internas, sejam elas externas, da rotina do dia a dia e de outras situações. Depois vem o segundo ponto. A partir da identificação, vem a análise de causa e de efeito dessas não conformidades. Terceiro ponto é o detalhamento das causas, identificação das causas que estão levando com que esse problema esteja acontecendo, esta não conformidade esteja acontecendo. E, finalmente, o item 4, que é a análise e priorização de solução, para poder, então, nós formatarmos os planos de ação para a resolutividade dessas não conformidades. Importante destacar que para cada etapa acima, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, necessário se faz usar as ferramentas adequadas. Ferramentas para identificação de não conformidades, ferramenta para análise de causa e efeito, ferramentas para detalhamento das causas e ferramenta para análise e priorização de solução. No capítulo 2, tratamos da apresentação das ferramentas da qualidade. A partir deste capítulo, serão apresentadas as diversas ferramentas da qualidade para auxílio na gestão e tratamento de não conformidades. E o que são ferramentas da qualidade? São técnicas que utilizamos com a finalidade de mensurar, definir, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Elas permitem maior controle dos processos e ou melhorias na tomada de decisões. Para o efeito tratamento das não conformidades, necessário se faz que as pessoas sejam capacitadas e treinadas nas ferramentas da qualidade e na utilização das mesmas na rotina do dia a dia da organização, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje nesta videoaula. Nós estamos treinando e capacitando os senhores na utilização do Manual de Ferramentas da Qualidade como apoio para o tratamento das não conformidades. Importante ficar claro que para cada etapa do processo, o uso adequado das ferramentas é fundamental. O que serve para identificar problemas nem sempre é adequada para tratar e resolver. Serão apresentadas as diversas ferramentas da qualidade, como devem ser utilizadas, e são apresentadas ainda figuras que mostram uma proposição de utilização de ferramentas da qualidade para cada etapa do processo de tratamento de não conformidades. Lembrem daquelas 4 etapas mostradas anteriormente. Para isso, é importante nós apresentarmos alguns conceitos, ou seja, alguns conceitos são fundamentais para o entendimento
desta videoaula e para a utilização do Manual de Ferramentas da Qualidade. Primeiro, problema. O que é um problema? Resultado indesejável de um processo ou trabalho. Não conformidade. Não atendimento a um requisito especificado de um procedimento, de uma norma ou de um documento. Atenção! Não conformidade é o não atendimento a um requisito especificado. Então, tudo é não conforme na gestão? Não. Não é. Só vai ser uma não conformidade aquele problema que veio do não atendimento a um requisito, que pode ser exigido de um procedimento, pode ser exigido de uma norma ou de um outro documento. Oportunidade de melhoria, necessidade ou expectativa evidenciada sem que seja especificado por um requisito. Oportunidade de melhoria sempre vai ser alguma orientação, alguma observação, alguma percepção que os relatórios de auditoria interna ou externa, elas sinalizam para o setor ou para os gestores. Lígia, é obrigado a abrir tratamento por oportunidade de melhoria? Com preciosismo, não. Mas as oportunidades de melhoria, elas solicitam que se façam as ações preventivas, porque a oportunidade de melhoria pode ser um potencial problema, uma potencial conformidade para o futuro. Se não tratada como ação preventiva, pode se transformar mais na frente em uma ação corretiva. Ou seja, o problema aconteceu, agora eu sou obrigado a cuidar, a tratar. Correção. Ação para eliminar uma não conformidade identificada. Por exemplo, através de retrabalho, de reclassificação. E ação corretiva. Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra situação indesejável e evitar a sua repetição. Ou seja, nós fazemos a correção para que ela não volte mais a acontecer. E a ação preventiva? Já está assim, embutido que a ação preventiva vem de prevenção. É uma ação para eliminar a causa, está aqui, de uma potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. Então, não aconteceu, mas do jeito que a situação está colocada, poderá vir a acontecer. Não se preocupem que nos relatórios de auditoria interna ou externa, os auditores sinalizam o que é uma não conformidade, o que é uma oportunidade de melhoria e o que é uma observação. No caso da Fundação Hemopa, além desses aspectos, as nossas auditorias ainda apresentam as ações dignas de destaque, né, para que seja evidenciado que o setor ou a unidade possui práticas de excelência em gestão. Bem, identificação de problema. Como é que a gente identifica um problema? Qual é o problema? Antes de mais nada, é preciso identificar o problema de forma clara para que se possa pensar nas causas para poder ser identificada a causa raiz ou as causas raiz. No dia a dia do Hemopa, como prática de gestão do Hemopa, comumente a gente trabalha os problemas a partir das não conformidades que são relatadas nos relatórios, tá? Ou no dia a dia da organização. Qual é a não conformidade? Uma vez identificado o problema, este pode não estar atendendo a um requisito especificado. Lembrem-se que não conformidade é o não atendimento a um requisito de gestão. Nesse caso, precisa ser identificado o requisito e fazer referência a ele.
Nós vamos mais na frente mostrar um estudo de caso de uma não conformidade e qual foi a referência que ele não atendeu para ser considerado como não conforme. Exemplo aqui de uma forma bem simples. Está escrito: o equipamento não funciona. Qual equipamento? Estufa de incubação. O que está errado? Não mantém a faixa de temperatura. Há requisitos? Sim, no método POP 010. E a descrição disto está colocada desta forma: estufa de incubação, não mantém a faixa de temperatura, não atendendo à especificação do método POP 010. Aqui está a não conformidade e onde este requisito é pedido. Um caso prático da Fundação Hemopa. Nós temos aqui a essência de um relatório de auditoria interna, onde foi relatado qual é a não conformidade, pedindo a ação corretiva, a observação pedindo ação preventiva e a oportunidade de melhoria pedindo também ação preventiva. Como está descrita a não conformidade, para que a gente possa identificar qual requisito não foi atendido, porque é preciso dizer qual o requisito que não foi atendido. Quando o relatório de auditoria com preciosismo não cita o requisito, ele não está bem redigido, ele não está bem formatado. Então, vamos lá. Foi evidenciado, durante a auditoria, que o Plano Diretor Estadual do Sangue ainda está em fase de aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde, SES, já tendo sido encaminhado desde 2015. O Plano Diretor é requisito, preste atenção, aqui, requisito da Portaria Consolidada número 5, da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados, do Ministério da Saúde, publicada em 2017, e da Portaria número 790, publicada em 2002, onde está colocada no item dos estados e do Distrito Federal, no artigo 2º, que diz: incumbe elaborar o Plano Diretor Estadual de Sangue, componentes e hemoderivados, promover o acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas e das ações. Simples assim, olhar o requisito que não foi atendido. Ainda nesta auditoria deste setor, os auditores identificaram 2 observações e 2 oportunidades de melhoria. Não são mais não conformidades, apenas foram observações e oportunidade que os mesmos consideraram importante e que o gestor da área deve e pode abrir como ação preventiva. Bem, vamos lá na observação. Observado que a Carta de Serviços ao Cidadão precisa ser validada em fóruns da sociedade civil organizada. A Fundação Hemopa poderia apresentar sua carta para validação na Câmara Técnica, no Conselho Estadual de Saúde e os demais vinculados, se assim a presidência achar pertinente, e a meta para a divulgação da mesma é até dezembro de 2017. Este relatório é de 2017, isso já foi cumprido. Outra observação: quando do preenchimento dos registros da RGT, uma boa prática de gestão é não deixar informações, quando pedidas, sem preenchimento. E caso não possa preencher, passar um traço para anular. Isto é apenas uma observação, no sentido de agregar valor. Vamos agora para as oportunidades de melhoria, que pedem ação preventiva. Sugerido pela equipe de auditores, quando da revisão da Carta de Serviços ao Cidadão, seja incluído entre os serviços da organização
a formalização de contratos, convênios com as agências transfusionais. Consultar o núcleo da qualidade, NQ, para a orientação de como ficará o NQ RGT 018, registro de assinatura do servidor, quando mudar de gestor, tendo este assinado o registro como responsável pela unidade. Eu não estou dizendo aqui que essas não conformidades, ou essas observações, ou essas oportunidades de melhoria são dos setores dos senhores, nem das unidades. Isto foi um exemplo que nós utilizamos como modelo. Atenção, hein? E agora nós vamos passar para outra parte da nossa videoaula, que trata de tipos de ferramentas da qualidade. Neste exemplo, ferramentas para identificação de problemas. Podemos utilizar um brainstorm, uma folha de verificação, um fluxograma, técnica nominal de grupo TNG. Podemos ainda utilizar diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, estratificação. Dependendo da natureza do problema, podemos utilizar uma ou outra ferramenta, de acordo com a necessidade, o conhecimento e a competência para utilizar ferramentas. Orientação. Podemos e devemos começar utilizando as ferramentas mais simples, como é o caso de brainstorm, como é o caso do diagrama de Pareto, como é o caso do diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, e assim sucessivamente, sempre do mais simples para o mais complexo. Por exemplo, uma folha de verificação não é difícil fazer, mas já exige assim um tempo maior, uma estruturação do que é da folha. Isso tudo está apresentado passo a passo dentro do manual de ferramentas. Ferramentas agora para priorizar problemas. Para priorizar problema, nós podemos utilizar a ferramenta fluxograma, folha de verificação, diagrama de Pareto, brainstorm, técnica nominal de grupo, que é a TNG. Para descrever o problema, sua especificidade, onde e quando ocorre e sua extensão, podemos utilizar folha de verificação, diagrama de Pareto, estratificação. Para estabelecer quadro das possíveis causas do problema, podemos utilizar fluxograma, diagrama de causa e efeito e brainstorm. Não se preocupe neste momento, eu estou apenas citando e pontuando, porque a descrição de cada ferramenta desta, como é que a gente usa e em que situação está dentro do manual de ferramentas. Os senhores terão que acessá-lo lá no DocWeb. Para confirmar a causa raiz de um problema, nós podemos utilizar folha de verificação, diagrama de Pareto, brainstorm ou técnica nominal de grupo. Para implementar a solução e estabelecer processo de retroalimentação e respectivos gráficos, podemos utilizar o diagrama de Pareto, a carta de controle e a estratificação. Seguindo ainda na linha da não conformidade. Identificação de problema. Qual é o problema? Antes de mais nada, é preciso identificar o problema de forma clara, para que se possa pensar nas causas, para poder ser identificada a causa raiz ou as causas raiz. Qual é a não conformidade? Uma vez identificado o problema, este pode não estar atendendo a um requisito especificado. Nesse caso, precisa ser identificado o requisito e fazer referência a ele. Todas as vezes, atenção, que a auditoria, seja ela interna, seja ela externa, ou alguma não conformidade do dia a dia,
Os senhores, ao relatar a não conformidade, nós precisamos identificar, ou os próprios auditores precisam identificar, dizer qual foi o requisito que não foi atendido. Do contrário, esta não conformidade, ela não está bem redigida, e aí, no momento que ela entra no CIGNC Web, o NQ vai analisar a natureza dessa não conformidade. E se lá não tiver registrado o requisito não atendido, o NQ vai devolver para a parte interessada. Neste aspecto, a Andréa já tratou disso quando ela fez a videoaula que tratou do CIGNC Web. Uma questão específica na Fundação Hemopa. O NQ, que faz todo o gerenciamento das não conformidades no nosso sistema, no CIGNC Web, que já foi feita a videoaula para os senhores, a gente observa ao monitorar, ao gerenciar as não conformidades, que as pessoas e os setores comumente só utilizam 3 ferramentas da qualidade, que é o brainstorm, ou tempestade de ideia, ou que se chama dos 5 porquês, por quê, até esgotar as causas, né? Então, só se usa, na maioria das vezes, o brainstorm, e aí arruma no diagrama de peixe, da espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, é a mesma coisa, e o plano de ação, que na literatura da qualidade nós chamamos de 5W2H. Então, comumente, as áreas só utilizam essas 3 ferramentas. Acontece que, se houver uma não conformidade complexa, pode ser que somente essas 3 ferramentas não dê conta de resolver o problema. Pode ser que a gente precise fazer um meio de investigação de causa e precise utilizar uma folha de verificação. Para isso, os senhores já têm um manual como apoio. Não podemos agora dizer que não temos apoio, porque lá está tudo descrito, como se faz, e inclusive com exemplos. Precisamos utilizar também outras ferramentas, é isso que eu estou dizendo. Quando eu tenho uma não conformidade simples, que basta eu fazer os porquês, arrumar no diagrama de espinha de peixe e fazer o plano de ação, ok. Mas quando tivermos uma não conformidade complexa, talvez só esses 3 não dêem conta. E como é o núcleo da qualidade que valida a eficácia, ao final de todo o plano de ação, nós vamos verificar se aquele plano foi eficaz. Se não foi, vocês podem ter certeza que nós vamos reprovar para que aquela ação seja refeita. Dependendo da não conformidade, novamente, essas ferramentas poderão ou não ser suficientes. Então, fica esta reflexão para os senhores. Vamos ler, vamos manualizar, vamos conhecer o manual de ferramentas da qualidade. O professor Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o nosso bom é o manual de ferramentas da qualidade. O nosso ótimo seria se todas aquelas ferramentas que estão no manual pudessem já estar disponíveis no nosso sistema CIGNC Web, o que não, até o momento, não foi possível. Vamos, no futuro, tentar colocar cada uma delas, e que é um esforço e que vai precisar uma reinvenção, uma inovação nossa. Lígia, então eu preciso utilizar as ferramentas. Não está dentro do sistema? Não está. Você pode fazer todo o tratamento à parte, utilizando as ferramentas, e depois, naquela análise de causa que a Andrea já apresentou no CIGNC Web, vocês podem migrar, vocês podem colar dentro daquele espaço. Bem,
Para verificar o manual de ferramentas da qualidade, onde? Ele está no sistema DocWeb. Com que nome? NQ-Doc 016, Manual de Ferramentas da Qualidade. Entro no DocWeb, clico lá no NQ, pesquisar documentos, entro lá no Doc, vai aparecer todos os docs do NQ, e aí aparece este aqui, NQ-Doc 016, e lá vocês clicam ao lado, que abre todo o manual. Para quê? Conhecer as diversas ferramentas da qualidade. Como aplicar? Conhecendo e aplicando o método para a solução de problemas. Olha o tripé: métodos, ferramentas e pessoas, para que o tratamento das não conformidades elas tenham êxito. E aqui, de uma forma bem simples, nós apresentamos o método, que método é caminho. Como que funciona esse caminho? E que na literatura da qualidade ele pode ser chamado de árvore de soluções, ele pode ser chamado de método de análise e solução de problemas, MASP, e pode ser chamado ainda de gestão de não conformidades. É a mesma coisa, tá? Então, como é que é esse método? Como é que é esse caminho? Está aqui. Eu tenho problema, eu tenho a não conformidade. Registrada essa não conformidade, eu vou identificar as causas. Identificadas as causas, eu vou identificar as soluções. Para cada solução, eu vou fazer aí o plano de ação. Definido o que nós vamos fazer, quem são os responsáveis, o prazo, que deve ser dia, mês e ano de conclusão. E, finalmente, a avaliação de eficácia dessas ações para a resolutividade do problema. Simples assim. Dito de outra forma, olha aqui um fluxozinho simples para a questão das não conformidades. Primeiro, se faz o registro da não conformidade. Aonde? No SIS-GNC Web. Depois, se faz a ação imediata. Se registra a ação imediata. Aonde? No SIS-GNC Web. Depois, vai se fazer a análise crítica da ação imediata pelo NQ para verificar se está correta aquela ação imediata e se foi citado o requisito não atendido. O NQ faz essa análise aonde? Também no sistema SIS-GNC Web. Seguida vai para o responsável fazer o tratamento das não conformidades. Primeiro levantando as causas e relacionando causa e efeito. Aqui, a pessoa responsável com a equipe, com base no manual, escolhe a ferramenta mais adequada. Depois, vai fazer a relação causa e efeito e priorizar a causa para poder, então, levantar as soluções. Também, escolher qual é a ferramenta mais adequada, mais simples, mais fácil. Depois, levantar soluções da causa vital ou causa raiz. Também, escolhendo qual é a ferramenta mais adequada, mais simples, mais fácil. Depois, priorizar as soluções ou as ações. Também, escolher qual é a ferramenta mais adequada. Finalmente, elaborar o plano de ação, que é o 5W2H, que está lá no SIS-GNC Web. Avaliação de eficácia dos planos de ação, que é feita pelo núcleo da qualidade, com foco no plano elaborado, também no SIS-GNC Web. E, finalmente, por último, o fechamento e a conclusão, né? Depois disso, o NQ, a cada 3 meses, faz a apresentação no Comitê da Qualidade de um gráfico onde se apresenta quantas ações de não conformidade foram inseridas nos sistemas, quantas dessas estão em ação imediata, quantas dessas estão no plano de ação, quantas dessas houve a conclusão e a eficácia dessas conclusões. Então, o Comitê da Qualidade toma ciência desse indicador,
para verificar a utilização do sistema no tratamento de não conformidades. Então, não é uma coisa que fica só sob a governabilidade do núcleo da qualidade. Não, tenho certeza que é apresentado no Comitê da Qualidade. E presidência, diretor administrativo, diretora financeira tomam as devidas providências naquilo que está não conforme. Exemplo, plano de ação fora do prazo. Ação imediata que perdeu tempo demais. São 5 dias, por exemplo, para a gente informar ação imediata. Tudo isso é monitorado pelo núcleo da qualidade e quando esses prazos não são cumpridos, são todos informados ao Comitê da Qualidade. E agora, nós vamos apresentar agora para os senhores a avaliação de eficácia de aprendizagem desta videoaula e que os senhores precisam acertar 100% do que é perguntado. Primeira pergunta, a GESP vai inserir esta avaliação de aprendizagem no sistema e vocês terão um prazo para responder isto aqui. Primeira pergunta, a Fundação Emopa não possui um sistema para fazer a gestão das não conformidades. Segunda pergunta, não conformidades é descumprimento de requisito de gestão. Terceira pergunta, tratamento de não conformidades pode ser feito sem método e sem ferramentas da qualidade. Quem avalia se o plano de ação foi eficaz para tratar a não conformidade? A presidência, a GESP ou o NQ? E por último, só se registra e trata a não conformidade quando o setor ou a unidade recebe relatório de auditoria interna da qualidade? Encerramos esta videoaula. Aqui fica o nosso muito obrigada aí pela atenção. E mais uma vez, esta assessora Lígia do Carmo Souza Garcia coloca aqui a nossa identificação e os nossos locais de acesso para qualquer dúvida. Obrigada.